Então ela disse: por que você diz que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou porque é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Só um parênteses aqui, eu volto à leitura já. Isso quer dizer que ele não poderia beber vinho. Aliás, não é só beber vinho. Ele não poderia sequer chupar a uva. Ele não poderia cortar o cabelo. E ele não poderia sequer chegar perto de algo morto. Fecha parênteses, volta à leitura. E aí ele diz: se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram dinheiro. Olha o que está envolvido aqui, gente: dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo e em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando moinho. Uma pergunta: você acredita que Deus quer falar algo com você essa noite? Diga um amém se você acredita. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, pede para o Senhor uma palavra. Diga assim para Ele: Senhor, eu preciso voltar para casa com uma palavra. Fala para Ele isso aí. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que a palavra ela vem no tempo certo, na hora certa, a tempo de nós tomarmos decisões corretas. A tua palavra vem nortear, ela vem dar rumo, ela vem dar sentido. A tua palavra verdadeiramente é uma lâmpada que se acende. Então agora nós pedimos: Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. E eu vou pedir com uma voz profética, você diga para alguém: Deus quer falar com você. Se você tiver algo para anotar, anote alguma coisa que você achar útil para a sua vida, tá bom? Gente, nós tivemos no sertão, agora em janeiro, estivemos no sertão do Piauí, janeiro de 2023, provavelmente vamos estar em Pernambuco, sertão de Pernambuco. E no sertão do Piauí nós vivemos momentos lá incríveis, momentos assim, serão com certeza inesquecíveis. As coisas que nós vivemos lá foi maravilhoso. Mas na chegada lá, no dia que nós chegamos, tivemos um momento tão descontraído, tão gostoso lá com os missionários, uma roda de conversa com os missionários, e começamos a falar de dificuldades, de coisas que alguns têm dificuldade de lidar, medos. Precisamos falar algumas coisas e foi tão assim, o pessoal foi abrindo o coração, né? Foi abrindo o coração e foram falando, né? E naquele momento, um dos missionários ali falou assim: eu tenho medo de rato. Na hora a gente até não olhou assim, né? Ele falou: ó, só de falar rato, eu perco a respiração, eu fico ofegante. Ele falou assim: quando eu vejo rato, eu sinto até dor no corpo. Uma coisa importante aqui:
Se eu fosse escolher uma pessoa para andar comigo, eu teria escolhido ele, porque é um cara, ele vai estar aqui. É um sensacional, um cara extraordinário, é um cara corajoso, é um cara, ele é avante. Mas quando ele falou assim, eu tenho medo de rato, na hora eu olhei, porque ele falou, olha, falar rato, a respiração muda. E o incrível, apareceu um rato na casa. E aí você imagina a correria que foi, os gritos que foram, gente pulando, gente se machucou lá na casa. Eu ia pregar, e o meu celular toda hora, corre aqui que tem um rato aqui, e o pessoal correndo, e eu falei, mas eu vou pregar, né? E aí mandei mensagem para os homens lá, falei, gente, corre na casa que tem um rato. Corre lá que tem um rato. Aí só aumentou os gritos, já tinha os gritos, chegou os homens, o grito só aumentou. Foi correria para tudo quanto é lado, agora os homens agora gritando, mulher gritando, foi uma loucura. Até que o Albert chegou e cuidou do rato. Tema de hoje, qual é o seu ponto fraco? Pergunta para a pessoa lá assim, você tem um ponto fraco? Sua criptonita? O que é que você não sabe lidar bem, que você se perde? Dia 4 de março agora, eu completei 38 anos que entreguei minha vida a Jesus Cristo. 25 anos já que pastorei igreja. Eu já vi pessoas extraordinárias, pessoas fantásticas, se perderem por algo que ela não conseguiu tratar, ela não lidou bem, ela não soube expor algo que para ela era uma fraqueza, era um ponto que ela, e preste atenção, a pessoa ela vai construindo castelos, ela vai edificando, ela vai adquirindo, e ela não percebe que está sobre um ponto fraco, A Bíblia diz assim, olha, que o prudente, ele edifica a casa sobre a rocha, de tal maneira que tudo aquilo que ele levou tempo, tudo aquilo por qual ele lutou, tudo aquilo por qual ele se esforçou para chegar a algum lugar, está sobre algo que não há pontos fracos. Ele soube tratar, a palavra vem para tratar exatamente o que? Pontos fracos. Nós vimos bandas extraordinárias. Eu me lembro que nós estávamos no retiro, quando o toque no altar se dividiu, no auge, não soube lidar com uma situação, uma coisa, quantas pessoas boas, extraordinárias, não conseguiram lidar com um ponto, uma questão, e por causa de uma questão, ruiu. Nos Estados Unidos, um pastor jovem, casado, 2 filhos, uma igreja de mais de 2.000 membros nos Estados Unidos, uma igreja bonita. No 2º ano da morte do pai dele, ele se matou, se suicidou. Foi um choque para a igreja. No 1º ano ele havia tentado o suicídio, no 2º ele não conseguiu aguentar e ele se matou. Olha, o cara casado, 2 filhos, a igreja, tudo acontecendo, mas tinha um ponto fraco, uma situação que era demais, para ele era demais, aquela situação ele não controlava. Quantas pessoas, são pessoas assim, que a gente olha e diz, olha que pessoa extraordinária, mas são pessoas que por causa de um ponto fraco, ela perde o controle. Quantos casamentos, pessoas apaixonadas, mas por causa de um ponto fraco, se rompe, todo um castelo é destruído. Os feitos de Sansão foram extraordinários. Quem já leu algo, as coisas, na Bíblia diz que com o osso, uma queixada, e é um osso duro, realmente é um osso duro, uma queixada de jumento, ele matou 1.000 homens. Por onde ele passava, as coisas que ele fazia. Mas aí diz a Bíblia que a mulher
começou a falar na cabeça dele. E a Bíblia diz que uma mulher, quando ela começa a falar na cabeça de um homem, é igual uma casa com goteira. Não olha do lado não, olha para mim aqui. Você quase olhou do lado, né? Diz que a mulher, quando pega para falar na cabeça do homem, diz que ela ficou falando, ele não aguentou. E aí ele pegou e ele falou para ela, ele falou assim: olha, se o meu cabelo for cortado, eu perderei a minha força. Era o ponto fraco dele ali. Naquele momento, ela arrumou um jeito de fazer ele dormir. Quando ele dormiu, aquele cochilo forte ali, os homens entraram, cortaram o cabelo dele. E quando ela gritou, ele se levantou, mas ele já não tinha mais aquela força. Era o ponto fraco dele. E aí furaram os olhos dele. E a partir daquele momento, preste atenção, olha, por causa de um ponto fraco, que ele não soube lidar, não soube tratar aquilo, não soube expor, não permitiu ajuda, não permitiu uma cura daquilo, não abriu aquilo, guardou, escondeu aquele ponto fraco, ele passou a ser chacota. Aquele homem que era um homem lutador, um guerreiro, agora ele era motivo de riso. E eu queria então estudar isso com você. E se nós fizermos uma leitura cronológica da ceia, se você me acompanhar agora, quem já leu um pouco da Bíblia, se você fizer uma leitura, você vai perceber que Jesus está na mesa com os discípulos. Naquele momento ele está querendo dizer para eles: gente, esse momento aqui é importante, daqui a pouco eu vou sair daqui. Como que dizendo, há pontos fracos. E ele fala: olha, para vocês terem uma ideia, aqui na mesa tem um que vai me trair. E se vocês já leram na Bíblia, todos falam assim: não, Senhor, não, eu jamais, nunca. Mas ele ainda fala: tem um aqui que tem um ponto fraco, é dinheiro. É dinheiro isso aqui. Ele fala, ele põe a mão comigo na mesa aqui. Se você seguir a sequência, pontos fracos. Ele falou para os discípulos: vocês não conseguem orar, vocês não têm vida de oração. Orar para vocês não é hábito. Vocês caminham achando que vão fazer, mas vocês têm um ponto fraco, vocês não oram. Você seguir a sequência, Pedro pega uma espada. Jesus fala: Pedro, você perdeu o controle. Pedro, quem faz isso vai viver assim. Você não se controla. Aí a pessoa fala: mas é meu temperamento. Então, é um ponto fraco. Você precisa tratar isso. Precisa ser um temperamento curado. Ah, pastor, mas eu sou assim, pastor. Quando começa a falar, então, mas você tem que controlar, porque você pega a espada. E com a espada você fere. E quem fere pela espada, diz a Bíblia, será ferido. Tomé chega a dizer: olha, meu ponto fraco é o seguinte, eu só se eu ver mesmo, eu não consigo ser igual a vocês, eu não acredito desse jeito. Se eu tenho que tocar, eu tenho que tocar. Meu ponto fraco. Aqueles homens, como eu contei do missionário que falou do rato, aqueles homens todos que caminharam com Jesus, que vamos, aqueles homens fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Um homem rude, um homem forte, não teve essa coragem, era um ponto fraco. Ele não consegue lidar com confronto, não consegue lidar, não sabe falar, se perde, sai, foge, larga e não pode. Você tem que saber tratar, tem que saber falar. E quantos às vezes falam: pastor, eu não consigo, eu não sou assim, eu não sei fazer isso, pastor, eu já xingo logo. Não pode. Fala para a pessoa lá assim: qual é o seu ponto fraco? Eu queria estudar com vocês. Nós vamos cear, porque a mesa está posta. E se você hoje olhar para a mesa e falar assim: a mesa é um lugar de cura,
É o lugar de eu vir à mesa e trazer. Esse aqui é meu ponto fraco. Gente, eu não vou falar, olhe para mim, que eu não vou falar hoje, que não é a questão aqui, pecados. Por favor, tá bom? Não vou entrar nesse detalhe hoje, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar de coisas que se tornam pecados, porque é um ponto fraco que você não sabe lidar. E aí você vai vivendo e construindo, e você entra num relacionamento, e você estuda, e você trabalha, e você compra, e você adquire, mas você tem um ponto fraco, que pode fazer ruir toda uma construção, toda uma edificação da sua vida, porque você não soube lidar com uma coisa. Sansão falou: se o meu cabelo for cortado. E foi exatamente, deixa eu falar algo para você, a Bíblia diz assim: Satanás ruge como leão, buscando quem possa tragar. Ele não tem pressa nenhuma, tentando descobrir aonde é o ponto fraco, aonde ele pega você, aonde que ele te incomoda. Por isso que a Bíblia diz assim: até no riso haverá choro. Pessoas que até no momento de uma alegria, numa festa, se for cutucada no lugar certo, acabou a festa. Ela fecha a cara, ela ofende, ela xinga. Eu queria estudar com vocês, nós vamos ceiar. Não são todos, por favor, vou só falar alguns pontos fracos na nossa vida, que hoje é uma mesa aqui, olha, está colocada, e você pode vir à mesa e trazer. Isso para mim é difícil, eu não sei lidar com isso, mas eu quero ser curado, eu quero ser liberto disso, eu preciso me fortalecer nessa área aqui. Primeira coisa que eu quero falar, se você puder anotar, anote alguma coisa: orgulho. Pergunta a pessoa lá assim: você é orgulhoso? O orgulho, gente, ele é um ponto fraco, sabe por quê? Porque a pessoa não aceita, ela não aceita que ela é orgulhosa. Você deve ter perguntado, a pessoa fez assim, ó. Ou ela disse assim: não existe ninguém mais humilde do que eu. Sou faixa preta em humildade. O orgulhoso é assim, não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Ouça isso: o orgulho te impede de celebrar o sucesso dos outros. Isso é feio, isso é muito feio. Olha aqui para mim, se eu chegar aqui agora e falar assim para vocês: olha, Lionel Messi comprou 2 Porsches, eu nem sei como é que é isso, gente, mas comprou 2 Ferraris. É capaz de você falar assim: que legal. Mas se eu falar assim: ó, Ulisses comprou uma Ferrari, a gente fala: está roubando. Está roubando, tem certeza que está roubando. Eu imaginava mesmo. Ou pior, sabe que eu vou falar assim: ganhou na loteria e não quer falar para ninguém, porque crente não joga. Pensa você falar com uma pessoa do seu lado, falar assim: fulano se deu bem. Tem gente que não dorme, querendo saber como assim, mas por que ele, não eu? O orgulho te faz sentir isso, você não se alegra, é um ponto fraco, te machuca, porque o outro deu certo, o outro conseguiu. Vem comigo aqui, ó. O orgulho te impede de pedir desculpas. E aí fica mais difícil consertar a situação. Eu vou pedir a você, olhe só para mim aqui, tá? Olha aqui para mim. Quantos casais passam semanas sem se falar por causa de briga? Porque não dá o braço a torcer, faz beiço. Orgulho não deixa você pedir desculpa, porque tem que pedir desculpa. Quantos são assim? E o resto dos mentirosos?
O orgulho te impede de admitir fraqueza. No final, o estrago é pior ainda. O orgulho te impede de pedir ajuda. O orgulho te impede de admitir que você não sabe o que você está fazendo. Quem aqui já montou alguma coisa em casa aí que quebrou, estragou, montou e sobrou peça? E aí a mulher pergunta: isso aqui não precisa. Você fala: não, isso aqui veio. Mas não tinha uma luz? Não, mas era uma luz. Não precisava dessa luz aí. Ele falou: e essas peças aqui? Não, pô, guarda, não usa. Manual, lê manual para quê, gente? Para que ler manual? Eu sei o que eu estou fazendo. O orgulho te impede de admitir que você não faz a mínima ideia do que você está fazendo. O orgulho te impede de você aceitar ajuda, de aceitar opinião. O orgulho te leva a querer ter sempre a palavra final. Se ela não for a sua, não fica aqui, eu quero falar. C.S. Lewis disse que o orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados. Todos os outros pecados, em cima do orgulho, prosperam. Uma pessoa orgulhosa é um ponto fraco. Ela não reconhece. Isaías 2, versículo 17, fala assim: naquele dia, olha, irmãos, olha o que a palavra de Deus está nos preparando. Naquele dia, os orgulhosos serão humilhados, e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Você pode dizer um amém? Segue comigo, vamos lá. Outro ponto fraco: dinheiro. Dinheiro. Se você perguntar para uma pessoa que não é da igreja, não é de igreja, não vem igreja, se você perguntar assim, o que vem à sua mente, a primeira coisa que vem na sua mente se eu falar igreja, o que você acha que ela fala? O que ela fala? Dinheiro. Você percebe o quanto a gente precisa ser curado, tratado, quanto a gente precisa aprender a lidar com questões financeiras, dinheiro. Uma coisa que tem que fazer parte da sua vida é uma frase assim, ó: tudo na ponta do lápis, tudo organizado. Deus faz prosperar o que é organizado. Deus abençoa quem tem a sua vida redonda, não é a sua vida quadrada. Não é assim. Dinheiro é uma questão muito séria. Uma das maiores causas de conflito familiar é dinheiro. A hora que toca no que é meu, aí, amigo, esquece família, esquece sobrenome, dinheiro. 1 Timóteo 6,10 fala assim, olha: pois o amor ao dinheiro, olha que ponto fraco, a pessoa é extraordinária, mas você não pode falar de dinheiro, porque o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. A segunda maior causa no mundo, não é no Brasil, no mundo, estatística, de divórcio é dinheiro. Casais apaixonados. Conhece algum casal assim que é grudento? Você está tentando pensar em algum. Eu pensei que você fosse falar: sou eu, pastor, sou eu. Você fez uma cara assim: pastor, deixa eu lembrar. Pastor, casal assim que se gruda, que se ama, que namora, apaixonado. Casais assim, ó, que são, o amor vai embora só por causa de um ponto fraco. Qual que é? Dinheiro. E a Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não sabem falar, não sabem tratar dinheiro, não conseguem colocar na mesa.
E aí todo um amor, todo um relacionamento, toda uma paixão, todo um ministério de uma só carne, um casal. Aí você fala, o que foi aquilo? Ah, parte financeira, dinheiro, eles não falavam a mesma língua. Eu penso que uma pessoa que é apegada ao dinheiro, e o dinheiro é muito forte na vida dela, ela deveria fazer uma pergunta: se eu morrer amanhã, quem vai ficar com tudo isso? Já é fato isso. As empresas de turismo estão de olho nas viúvas de marido rico, porque elas estão tudo viajando com o dinheiro do falecido. Estão fazendo tudo que não fizeram com o marido vivo, porque o marido vivo só ganhava. Aí o marido embarcou, agora elas estão tudo viajando. As empresas de turismo estão de olho, já isso é fato, já estão tudo, sim. E estão todas felizes. Você vê assim, ó, tudo entrando nos navios, tudo feliz. Não faz nem conta de quanto vão, porque o marido deixou tudo. Lucas 12:20 diz: mas Deus lhe disse. Isso é um ponto fraco, gente, nós temos que tomar cuidado com isso. Seu tolo, esta noite você vai morrer, e aí quem ficará com tudo o que você guardou? Judas não soube lidar com isso. Jesus falou: você vai me trair. Olha, você imagina você andar com Jesus, você está ali com Jesus, e você tem um ponto fraco como esse, um dinheiro por dinheiro. Quantos, eu vou falar algo aqui, espero ouvir um amém seu. Quantos na política nós temos grandes homens e mulheres lá na política. Difícil, você viu? Ninguém acredita, mas nós temos. Só que são pontos fracos que não são tratados. Quantos que você elegeu uma proposta boa, mas tem um ponto fraco ali, é o dinheiro. E quando ela não é tratada, quando isso não é tratado, a pessoa chega lá e é lá que ela se perde. É onde está aquele rio de dinheiro descontrolado. Segue comigo aqui, ó. Terceiro ponto fraco. Me acompanha. O mau uso da língua. Olha para a pessoa do lado, faz assim para ela, assim, ó. Ponto fraco. Sansão falou: olha, se cortar o meu cabelo, ele devia falar assim: se cortar um pedaço da minha língua. Eu como pastor, preste atenção aqui, olha, como pastor, aqui na igreja nós temos empresários, comerciantes, e às vezes eles me procuram e falam: pastor, tem uma vaga lá na minha empresa, o senhor quer indicar alguém? Imagina a minha alegria na hora de poder falar: claro, puxa, eu quero sim, fulano. Aí quando eu falo assim, fulano, a pessoa fala assim: pastor. Por quê? Pastor fala demais. Já falou da outra empresa que saiu, pastor, saiu falando mal da outra empresa, se vier para cá vai falar mal da minha também. Quantas pessoas se perdem no mau uso da boca, falando mal dos outros, falando demais. A Bíblia diz assim, olha, no muito falar há erro. Nós não conseguimos, gente, controlar a boca. Tiago capítulo 3, versículo 8 e 10 diz assim, ó: ninguém, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas
parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Quem pode dizer um amém? Diga um amém. Irmãos, ponto fraco. Palavras são sementes que você não imagina. Olha aqui para mim, mulheres enfraquecem o coração, o seu próprio coração. Primeiro é assim, enfraquece o próprio coração, depois enfraquece o casamento, falando mal do marido para outros. Cuidado, você não está percebendo que falando para os outros, você está enfraquecendo primeiro o seu coração. Chega uma hora que você não vê mais graça naquele homem com quem você casou, de tanto que você fala. E é difícil, gente, difícil você se afirmar ouvindo palavras que são só pancadas, você não consegue. Como é difícil para um homem tentar ser homem, ser príncipe encantado dentro da sua casa, que a sua mulher fala que ele não serve para nada. Como é difícil para uma mulher tentando agradar, tentando ser uma mulher para um homem que só usa palavras duras. Não tem uma palavra que incentiva, não tem uma palavra de reconhecimento, de gratidão. Olha para a pessoa do lado, diga para ela assim: obrigado. A gente, não custou nada, nem 10%. O dízimo é mais tarde. Teve nada, não custa falar obrigado. Eu conheci hoje é um profissional, é um cara até reconhecido, luta com isso, ainda tem essa dificuldade, ele luta com uma situação, mas eu conheci ele quando ele era criança, eu conheci, e ele passou a vida dele tentando afirmar sua masculinidade, porém dentro da casa dele, dentro de casa, toda a família dele chamava ele de mulherzinha, o tempo todo tentando se afirmar, crescer dentro da casa, mas todos da casa falavam, verbalizavam para ele essa palavra tão dura, difícil, e você tem que enfrentar isso toda hora, e aquilo fica ecoando. Ponto fraco de casamentos, de relacionamentos, de igreja, de empresas, de uma nação inteira, é o mau uso da língua. Vamos terminar? Como fazemos então para vencer esses pontos fracos? Eu citei só alguns para a gente estudar: orgulho, dinheiro, mau uso da língua. Às vezes eu falo com algumas mães que conversam comigo, elas falam assim que a dificuldade de segurar seus filhos. Pastor, meus filhos, eu falo, olha, você tem que pôr limite. E aí eu falo, você tem que falar para a criança, fala para ela, não faça. E eu falo assim, ó, diga para o filho, fala assim, ó, chama ele e fala, ó, não faça isso. Ela sai e vai para a criança, e ela fala, ó, não faça isso que você vai morrer. Mas eu não falei que vai morrer, eu falei só, não faça. A gente não segura a boca, você vai se quebrar todo. Eu não falei para falar isso. A gente não consegue. A Bíblia fala sobre isso, é muito importante isso. Você aprender que no muito falar há erro. Você vai falando, você não consegue falar de algo que você está sentindo, aí você ofende, você machuca. Quantas vezes para discutir uma situação, você tem que levantar uma toalha branca. Falou, ó, eu só quero tratar isso. Aí você fica com a toalha branca, porque a pessoa vem com palavras, e aí ela já traz a família, ofende a família. É um ponto fraco. Ah, pastor, mas eu sou assim então. Mas é um ponto fraco. Quando os reis souberam que Sansão
estava amarrado, olhos furados, e estavam rindo dele. Você imagina que os reis devem ter perguntado: ué, mas como que prenderam ele? E alguém deve ter dito: você não acredita, cortaram o cabelo dele. Ah, você está brincando? Eu falei: não, era só isso. Ele falou: toda a destruição que ele fez aqui, tudo que aquele homem passou aqui e fez, se nós tivéssemos cortado o cabelo dele, era só isso. Falou: era o ponto fraco dele. E é muito triste ver que Deus tem uma obra muito grande na sua vida e você não consegue expor um ponto fraco, um orgulho, não sabe lidar com uma situação financeira, não sabe lidar com o uso da língua e tantos outros. Mas essa noite tem uma mesa preparada aqui, olha, que você pode trazer isso hoje diante do Senhor. Você pode dizer amém? Vamos, eu vou terminar. Duas coisas que eu quero falar. Como fazemos para vencer pontos fracos na nossa vida? Primeiro, não fique cego. Fala isso para alguém, fala assim: não fica cego. Você falou mesmo ou não? Você falou para a pessoa: não fica cego. Olha aqui para mim, a Bíblia diz assim, que quando ele dormiu, que cortaram o cabelo, olha o que fizeram com ele: furaram os olhos dele. Não fique cego. Tem um amigo meu, ele já veio aqui. Um dia, quando ele voltar aqui, eu vou pedir para ele contar essa história. Pastor. Ele era fanático por futebol, torcedor de São Paulo. Tem que ser fanático, né? E ele, futebol para ele parava tudo, tudo. Um dia, São Paulo estava jogando, tinha 3 filhos, a mulher falou para ele assim: olha a menina. Isso é um erro, gente. Falar isso para um homem: olha a menina. E ele assistindo futebol, na casa dele tinha uma escada. E ele lá assistindo futebol, esqueceu completamente, a menina caiu da escada. Deixa eu falar algo para você aqui. Deus deu para ele uma segunda chance, porque aquela menina morreu. Foi levada às pressas para o hospital, aquela menina voltou, aquela menina caiu da escada. Hoje, é até legal se ele contar aqui, ele vai falar: eu era cego, aquilo para mim era, eu não via mais nada. Olha quanta coisa às vezes nos cegam. Sabe como é que você vence um ponto fraco? Não seja cego, abra os olhos. Você está perdendo exatamente naquele ponto, e pode ser algo muito importante na sua vida. Há um tempo atrás eu falei com uma mulher, louca pelo filho. Eu tenho pena de um marido assim, louca pelo filho. O filho, tudo para ela, tudo é o filho. E o filho começou a namorar. Um dia ela falou: pastor, eu estou orando para ele acabar esse namoro. Eu falei: não faz isso, não faça isso. Fala: pastor, mas eu quero. Eu falei: então, mas e o que ele quer? Eu falei: não interessa, eu quero. E aí eu falei para ela: olha, você tem que tomar cuidado, porque você está matando um coração, você está matando algo aí. Você tem que orar para Deus trazer uma direção, mas você não pode fazer isso. Ela falou: pastor, Deus me perdoe, mas é meu filho. Quando se fecham, são cegos por algo, e aquele ponto fraco, aquilo domina, governa. Dinheiro, a pessoa, você sabe que dinheiro nunca é muito, nunca. Por isso que a pessoa, você fala assim: gente, mas já era rico. Eu já vi sócio, roubar sócio.
Eu já vi dono da empresa, a pessoa é dono tem que falar para a pessoa, dono da empresa, roubar a empresa. É cegueira, isso é cegueira demais, porque é muito forte. A pessoa não enxerga isso, que ela está tirando dela. É um ponto fraco. E aí tudo aquilo que ela construiu vem numa ruína, cai tudo, por causa de uma situação que não soube lidar. Um rato, pessoa extraordinária, mas é um rato. O Albert, 48 de pé, todo mundo gritando, pulando. Depois foi um tal de ficar com dó do tal do rato. Na hora que o rato estava ali, todo mundo pulava, mas depois que matou, ficaram com dó do rato. Desse tamanho assim. Tinha um homem pulando, gritando. A Bíblia diz que furaram os olhos dele. Então, a primeira coisa aqui, não seja cego. Segunda coisa, e eu termino, nós vamos cear. Você precisa da ajuda das pessoas. Sabe como é que você vence um ponto fraco na sua vida? Olha aqui para mim. Você precisa da ajuda de pessoas. E olha aqui, ó. E geralmente são pessoas muito simples. Simples. Pessoas que você não nota. Você não imagina. Olhe para mim. Eu vou contar a história para vocês. Sansão está cego, os 2 olhos furados, ele está amarrado, estão rindo dele, está me acompanhando? Mas tinha uma pessoa do lado dele, você lembra? Tinha uma pessoa do lado dele, a Bíblia não fala o nome. E ele sem os olhos, amarrado, rindo dele, ele fala para a pessoa do lado. A Bíblia fala assim, então ele pediu ao rapaz, não tem nome, não tem nada, é um cara. E ele falou para ele assim, por favor, põe a minha mão em algum lugar que eu possa apoiar. Aquele homem, aquele rapaz podia falar para ele, eu não, ou xingar ele, ou rir dele, ou empurrar. Ele estava cego. Mas aquele moço pegou a mão dele, preste atenção, que coisa extraordinária isso. Aquele moço, rapaz, pegou a mão de Sansão e pôs na coluna. Diz a Bíblia, olha como a gente precisa de pessoas na nossa vida. Todo mundo tem um ponto fraco. Cuidado. Você pode estar andando assim, ó, batendo no peito, achando não, e tudo cair apenas por causa de um ponto fraco, que você não pediu ajuda. Tem um rapaz, tem uma pessoa, e aí você fala, aquele pastor que suicidou, tinha uma igreja de mais de 2.000 pessoas, ele não conseguiu pedir ajuda para falar, olha, eu não estou conseguindo lidar com a perda do meu pai. Ele se suicidou no 2º ano da morte do pai. Era só para você me ouvir melhor. Eu vi na hora, eu falei, agora o povo ouve. Aquele Sansão falou, olha, por favor, me ajuda. Olha aqui para mim, se esse rapaz não ajudasse, a história teria terminado. Sansão morreu empurrando um moinho e todos rindo dele. Mas, olha isso, preste atenção, Deus sempre vai colocar uma pessoa do seu lado, onde você vai falar, me ajuda, e a pessoa vai colocar a sua mão aonde você pode apoiar. Eu vou terminar porque contando essa história que eu vou contar, porque pastor Edson Barbosa contou para nós isso uma vez, e ele falou assim, aonde eu for, eu vou contar a história, e eu quero ecoar a história dele.
O pastor Edson Barbosa disse que um dia ele estava tão mal, passando por uma situação tão conflitante. De manhã ele orou a Deus na sala dele e ele falou: Senhor, eu não saio desta sala se o Senhor não vier aqui tocar a minha vida. À tarde, não tinha ninguém ainda, ninguém apareceu, e ele falava com Deus: o senhor não vai vir aqui tocar a minha vida? E aí ele ouviu uma conversa dentro da igreja, e quando foi chegando perto da sala dele, ele reconheceu a voz. Era uma moça que tinha deficiências no falar, era uma pessoa que tinha algumas deficiências na vida dela. E quando ele viu que era aquela pessoa, disse que ele falou com Deus assim, ele conta isso falando assim: o Senhor está brincando comigo, eu pedi para o Senhor vir aqui me tocar. Ele disse que aquela moça, com tanta deficiência, demorou até para falar o nome dele na hora que chegou. Diz que ela falou assim para ele: pastor, eu posso orar pelo senhor? Diz que ele caiu no chão, chorando. Ela impôs as mãos sobre a cabeça dele e orou por ele. E ele conta essa história. Foi assim que Deus tocou a minha vida naquele dia. Deus sempre vai usar pessoas. A Bíblia fala assim: e tinha um rapaz que o acompanhava. Deus sempre vai pôr alguém para acompanhar você, para que você consiga fazer o que a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Sempre vai ter alguém que vai te dar uma... É muito triste, gente, eu estou aqui ministrando, a mesa está posta, e Jesus dando um sinal ali, falando: olha, tem alguém que vai me trair. O orgulhoso fala: eu? Aí Jesus fala assim: é quem está com a mão do meu lado aqui, ó. Nós somos assim. É muito triste, porque quantos homens, estou pregando para uma igreja aqui, quantos homens, porque não pede ajuda, estão presos numa pornografia que vai te destruir, vai acabar com você. Quantas pessoas, quantos casais novos, apaixonados, gente, vivendo algo extraordinário, estão ruindo, sendo destruídos por causa de dinheiro, que não conseguem sentar uma ajuda, não tiveram uma boa formação nessa área familiar, e agora estão construindo uma família sem saber lidar com dinheiro. Quantas pessoas têm um potencial assim maravilhoso, mas são orgulhosos, não pede ajuda, não aceita conselho, não aceita ouvir. Mas a mesa está posta. E diz a Bíblia assim: olha, desejei muito comer com você. E aí você, ao vir à mesa, sentar, você deveria trazer esse ponto fraco. Falou: Senhor, é aqui que eu me perco, é aqui que eu não tenho domínio, é aqui, ó, se acontecer isso, eu me descontrolo. Fica de pé.